aqui nesta noite, pela oportunidade que Ele nos concede de, pela primeira vez, né, estar aqui na congregação em Betel, em ver os irmãos. E desde já quero dizer que estou mais que surpreso, estou muito feliz, viu? Pelo empenho dos irmãos aqui presentes, a direção, não é? Temos acompanhado os trabalhos que os irmãos têm feito, né? Os trabalhos evangelísticos, os irmãos sempre têm colocado nos grupos, não é? Lá no grupo das direções, e nós ficamos muito felizes. E quando chego aqui, que vejo essa igreja maravilhosa, assim, a quantidade de crianças que tem aqui, as irmãs sempre por perto, ajudando, os irmãos, novos convertidos que estão presentes, visitantes, Deus abençoe os irmãos, e tudo lindo para a glória de Deus. Quero também estar agradecendo ao nosso pastor, né, pela confiança em nos escalar para estarmos aqui. Dizer que o nosso presbítero Jefferson, né, o nosso supervisor, gostaria de estar presente, mas também tinha um outro trabalho para atender na congregação do Barro Vermelho, e ele estava escalado para lá, então ele foi atender o trabalho lá. E agradecendo ao nosso dirigente, nosso diácono Misael, pela recepção, a direção, né, pela recepção maravilhosa que os irmãos sempre têm dado, e a igreja do Senhor, que é animada. Esta igreja é animada. Glória a Jesus. E eu gostei do que disseram, né? Disseram o tema de uma forma bem forte. Podemos repetir? Podemos? Eu vou perguntar e os irmãos repetem o tema. Pode ser? Qual é o tema de vocês? Aleluia, glória a Deus. Eu confesso que gostei muito desse tema, um tema muito forte, um tema muito propício, tanto para os tempos em que estamos vivendo, né, quanto para o local, para o momento, que é justamente de lançarmos a rede, para justamente estarmos pregando a palavra do nosso Senhor. E até que Ele venha, estaremos anunciando o seu santo evangelho. Meus irmãos, eu quero, em rápido momento, trazer uma mensagem da palavra de Deus para a igreja. Não vou me alongar muito, pois sei que também os irmãos estarão agradecendo no final, e não quero estar tomando muito tempo dos irmãos, mas quero estar trazendo a mensagem justamente no tema que foi escolhido pela igreja do Senhor, pela direção. Quando eu vi o tema, já fui logo pedindo a Jesus as orientações, não é? Porque quem fala é Ele. Somos apenas o canal utilizado pelo Senhor. Então peço à igreja que fique em oração ao meu favor, para que Deus tenha de misericórdia de mim e use para transmitir a sua palavra. Vamos estar recapitulando alguns versículos, ou apenas 2 versículos. O versículo de número 5 do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, capítulo 5, versículo de número 5, que diz assim a palavra de Deus. O versículo 5 e 6. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançaremos a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se as redes. Peço aos irmãos mais uma vez oração a meu favor. Hoje eu estou com a garganta muito boa, inclusive hoje à tarde estivemos em uma concentração, mas Deus é aquele que nos ajuda. Meus irmãos, esse texto, ele trata justamente acerca de um momento em que Jesus Cristo, ele operou um grande milagre que ele fez justamente no seu início ministerial. A palavra de Deus nos mostra, Lucas escreve esta mensagem de uma forma mais detalhada do que os outros discípulos, do que os outros evangelhos. Mateus e Marcos narram uma certa parte do trecho e fala de forma sucinta, mas Lucas faz questão de escrever
justamente acerca deste milagre de Jesus. A palavra de Deus nos mostra que logo após Jesus Cristo ele ser batizado, que depois ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, e lá ele passou pela tentação. Jesus, quando ele retorna à cidade de Nazaré, Jesus ele não é aceito pelos nazarenos, justamente pelo fato dele mostrar para eles que aquela profecia dita por Isaías, no capítulo 61, versículo 1 ao 2, tratava-se ou apontava para Jesus. Então Jesus ele sai de Nazaré e vai justamente para as regiões de Cafarnaum. E quando Jesus vai para a região de Cafarnaum, ele chega justamente a este local que Lucas descreve que ele chegou à praia ou ao lago de Genezaré. O lago de Genezaré, ele também é chamado por outros nomes. A palavra de Deus nos mostra em João, capítulo 21, versículo 1, que este lago também é chamado de Tiberíades. Deuteronômio 13:17 fala que chama o lago de Quinerete. E Josué 13:27 mostra que este lago era chamado lago de Quinarote. Era o mesmo lago, porém, dependendo do local onde a pessoa estava, na cidade que estava, na redondeza daquele lago, eles mudavam o seu nome. Então, Jesus chegou justamente neste lago. E quando Jesus chega neste lago, a palavra de Deus nos mostra, já no versículo de número 1, em que uma multidão começou a cercar Jesus. Porque por onde Jesus passava, que estar aqui um povo, uma igreja que ama ouvir a palavra de Deus. aleluia. Jesus então, quando percebe que a multidão estava lhe apertando, e além disso, a sua ida àquele lugar, ao lago de Genezaré, não era algo em vão. Não foi algo que ele fez de forma sem querer, não. Tinha um propósito. Porque tudo quanto ele faz tem um propósito. Jesus, quando olha para o lado, ele percebe que tem ali 2 barcos próximos a ele. Existiam muitos barcos de pescadores. Existiam muitos barcos que estavam naquela redondeza. Mas ele olha justamente para o barco de Simão, aquele que ele chama de Pedro. Assim como também os filhos de Zebedeu, Tiago e João. Jesus, quando olha para eles, percebe que eles estavam lavando as redes. Isto, nós entendemos o motivo deles estarem lavando a rede mais adiante. Porque Pedro nos fala em que eles passaram a noite toda tentando pescar, mas nada conseguiram pescar. E o que vinha na rede era apenas as algas marinhas, sujeiras do mar. Então eles agora estavam pela parte da manhã lavando as redes para saírem dali e voltarem para a sua casa. Mas quando Jesus olha para o barco deles, Jesus pede permissão e sobe em um dos barcos para facilitar a visão do povo e continuar a ensinar. E quando eu estava lendo isto, vendo que em meio a tantos barcos, Jesus escolheu o barco daqueles homens, e eu me alegrei com isto. E por que eu digo que me alegrei ao ler isto? Porque às vezes nós olhamos para nós mesmos e dizemos às vezes para Deus: Senhor, eu não tenho capacidade, eu não mereço estar em tua presença, eu não tenho como fazer a tua obra. Aleluia. Tem tantos aí, Senhor, que o Senhor pode usar. Mas Jesus, quando olhou para o barco, disse: não, tem muitos, mas eu quero este. Aleluia. Tem muitos, mas eu quero você.
Me permita já dizer neste momento, há muitos que estão por aí, que poderiam estar aqui nesta noite, mas o Senhor olhou para você e disse: eu quero você. Jesus então sobe no barco e começa a ensinar o povo. Começa então a transmitir a mensagem. Porém, chega um momento em que Jesus para de ensinar, chama a Simão e diz a ele: olha, faça o seguinte, leve o barco mais para o meio do mar. Eu sei que estamos no início aqui, mas eu já ensinei ao povo. Agora eu quero ensinar a vocês. Me levem mais para o meio do mar. E quando chegar lá, lancem a rede no mar. Aleluia. Jesus então segue com eles. Eles tiram o barco que estava parado na praia. E eu estava hoje ali em Baldo do Rio. E quando eu olhei para o rio que tem embaixo, né? Eu vi aquele monte de barco. E eu aprendi uma lição ali. Porque eu me lembrei desta mensagem. Um barco parado por muito tempo, ele acumula sujeira. E se deixar parado por muito tempo, a tinta, a cor do barco começa a se desbotar. E eu vi um barco que estava lá, que estava afundando. Aleluia. Esse barco que estava afundando lentamente, eu pude perceber nele as águas borbulhando e enchendo. E até terminar a concentração lá, o barco afundou. Estava apenas com as partes da polpa e da proa à vista. E quando eu olhei para aquilo, aleluia, eu lembrei desta mensagem. Deus não nos chamou para sermos barcos parados. Deus não nos chamou para cruzarmos os braços, ficar parado na beira do mar. Não. Ele nos chamou para estarmos no alto mar, lançando a nossa rede, pregando o evangelho. Barco parado acumula sujeira e pode vir a se quebrar e não ter mais utilidade. Mas Jesus, quando chega, ele chega como aquele que restaura o barco quebrado. Dá uma pintura nova, troca a madeira, põe um fogo e diz: agora vá para o mar. Vá levar a minha mensagem. É tempo de lançar a rede, não é tempo de parar. Pedro, quando escuta a mensagem de Jesus, porque Jesus deu uma ordem a ele: leve para mais para dentro do mar e lance a rede. Aleluia. Por que ir mais para o profundo? Porque Deus trata conosco no profundo. Ezequiel capítulo 47 nos mostra algo extraordinário. Quando Ezequiel ouviu um certo homem em uma visão que dizia: vem mais para dentro, mede 500 côvados e vai entrando pouco a pouco na água. Até que chega um momento que Ezequiel, quando entra tanto no mar, ele não sente mais as águas nas pernas, nem na cintura e nem no ombro. Mas as águas o cobria ao ponto de ter que nadar. Deus, ele quer fazer isto conosco. Ele não nos quer que a gente fique na beira da praia, não. Ele quer que a gente entre no profundo com ele.
Para que entrar no profundo? Porque a palavra de Deus é aquela que penetra no profundo, penetra dentro na divisão da alma e do espírito, para que a gente entenda que Ele tem todo o poder. Aleluia. Deus é um Deus de intimidade, e quando falamos de profundidade, nós estamos dizendo que Ele, na sua intimidade, quer tratar conosco no profundo do nosso coração. Aleluia. Pedro, ao ouvir a palavra de Deus, a palavra de Jesus falando com ele, Pedro olha para o Senhor e lhe diz para ele a seguinte expressão: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira, a noite toda, e não conseguimos pescar nada. Me permita, nem um caico, Jesus, uma piaba, não pegamos. Quando nós estudamos o temperamento de Pedro, a gente entende que ele era um homem mais impulsivo. Era um tipo de homem que ouvia e falava o que vinha na mente. Mas aqui, Pedro se humilhou. E por que eu digo isto? Porque quando Pedro ele traz a seguinte expressão para Jesus, chamando ele de mestre, nós entendemos no original, no grego, no idioma cujo qual a Bíblia foi escrita, o Novo Testamento, nós vemos que existem várias palavras em grego que apontam para mestre. E estas palavras dizem que como mestre, professor, alguém que exerce algum poder. Mas quando Pedro fala aqui com Jesus, ele chama ele de epistates, que quer dizer chefe, comandante, supervisor. Alguém que tem autoridade para mandar. Poderia ser qualquer outra pessoa. Se alguém outro dissesse assim: Pedro, vai com o barco mais para o meio do mar e lança a rede, Pedro não iria. Mas quando Jesus subiu no barco, Pedro reconheceu que Jesus era o comandante daquele barco, ao ponto de dizer para ele: como o Senhor tem autoridade para mandar na terra e no mar, então eu vou lançar a rede. Nós tentamos a noite toda pescar e não conseguimos nada, mas como é o Senhor que está mandando, nós vamos lançar a rede. Aleluia. Sabe o que Pedro estava querendo dizer? Pedro estava querendo dizer o seguinte: olha Jesus, olha mestre, nós estamos cansados, os nossos braços estão doendo de tanto lançar rede e puxar rede, lançar rede e puxar rede. Quem já pegou em rede sabe que é pesada. Pedro estava dizendo: nós estamos cansados, fadigados, queremos ir para casa descansar, mas se aqui é o Senhor que está mandando, não queremos saber do cansaço, vamos lançar a rede. Eu estou querendo ir embora, mas aqui é o Senhor que pede, eu vou lançar a rede, eu vou lançar a rede, eu vou lançar a rede. Aleluia, glória a Jesus. E enquanto eu dizia, eu lia isto, eu sentia o Senhor falando comigo, em que muitas vezes, quantas vezes, nós estamos cansados, e às vezes até queremos ficar em casa, às vezes queremos até cruzar os braços e dizer para o Senhor: Jesus, hoje eu não vou não, hoje eu vou ficar em casa, Jesus. Hoje eu vou entregar minha responsabilidade, porque eu já estou cansado e não tenho mais força, não tenho mais condição. Mas aí a gente ouve a voz do mestre dizendo: lance a rede. E quando o mestre fala, aí a gente recebe aquela injeção de ânimo.
a gente recebe aquela injeção de força para continuar. Me permita dizer para você hoje, para esta campanha, para esta igreja, não é tempo de largar a rede. Eu sei que às vezes o cansaço bate, eu sei que às vezes a gente quer parar, quer desistir, mas o Senhor nos diz nesta noite, por meio da sua palavra: lance a rede. Eu sei que está cansado, mas hoje eu te dou força. Eu sei que está cansada, mas hoje eu te dou ânimo. Eu sei que os braços doem, as pernas cansam, o medo chega e a gente quer parar, mas o Senhor hoje nos diz: receba ânimo aí, receba força aí, receba graça. Você não vai parar, você não vai desistir, você não vai deixar o barco na praia, você vai continuar, continuar, continuar. A ordem já foi dada. Não é tempo de parar. Eu sei que quer às vezes parar um pouquinho para respirar, mas o Senhor nos diz nesta noite, mais uma vez: puxe a âncora do seu barco. Não vai atracar, vai continuar no mar, lançando a rede. A pesca que você está dizendo que não conseguiu, não se preocupe, porque quem salva é Ele, quem quebranta o coração é Ele, quem opera o milagre é Ele. Então continue, 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 faça a sua parte e deixe que Ele faz os demais. Pedro, em obediência ao Senhor Jesus, ele justamente lança a rede ao mar. E quando Pedro lança a rede ao mar, a palavra de Deus nos diz, não sou eu que digo, é a palavra, versículo de número 6, que fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe. Escute, não houve pesca. O que houve foi uma colheita. Não houve pesca naquele momento. O que houve foi uma colheita. Você já ouviu alguém colher algo do mar? A gente diz que vai colher quando vai para uma árvore, tirar uma manga, colher alguns frutos. A gente está dizendo, vou ali colher. Mas no mar se diz, vou ali pescar. Só que a Bíblia diz, colheram. Por que colheram? Porque aquele que tem autoridade para falar em terra também ordena aos peixes, que diz, se juntem aqui, se reúnam. Quando Pedro lançou a rede, os peixes já estavam lá, tudo juntinho, só esperando a rede descer. E quando a rede desce, os peixes fazem questão de entrar na rede. É por isso que eu digo, nosso trabalho é pregar o Evangelho, mas quem salva é Jesus. Às vezes nós pensamos até assim, ganhei uma vida para Jesus, ganhei duas, ganhei três. Não, você colheu. Porque o Espírito Santo já foi lá, já quebrantou o coração, já convenceu ele do pecado, e agora disse, se arrependa, e ele se arrependeu. Pedro, quando lança
lança a rede e ele colhe os peixes que estavam prontos lá, só esperando a rede descer. Aleluia! Quando eles começam a puxar a rede, o peso não era mais aquele de antes. O peso era tanto que o barco começa a balançar e a querer afundar. Mas o comandante não estava no barco, não foi? O comandante, quando está no barco, o barco não afunda. Eles fazem sinal, chama outros barcos que estavam perto, coloca peixe em um, coloca peixe em outro. Era tanto peixe que os barcos ficaram pesados e quase vieram a pique, quase, mas não vieram, porque o comandante estava no barco. Deixa eu lhe falar algo que veio agora aqui no meu coração. Às vezes, tem muitos que ficam de longe, me permita dizer isto, só olhando e dizendo: vai sair da presença de Deus, este barco vai afundar. Aceitou hoje, mas não dou uma semana, vai sair. Mas o comandante do teu barco, estar aqui nesta noite te dizendo: não vai afundar, não vai sair, vai permanecer, porque eu tenho a autoridade. Não vai afundar, vai permanecer. Ainda que queiram, que torçam contra, para que saia, para que afunde, a ordem maior já foi dada. O comandante já disse: vai permanecer. Glória, glória a Deus, glória a Jesus. Pedro, juntamente com Tiago e João, e todos que viram este grande milagre de Deus, de Jesus, eles ficaram tão surpresos que a palavra de Deus nos diz que eles sentiram medo. Eles sentiram medo por estarem diante de Jesus, pelo que viram. E quando olhamos justamente para esta palavra, medo, como diz justamente no versículo de número 8, a palavra de Deus nos mostra que Pedro se encheu de um medo tão grande, que ele se lançou nos pés de Jesus, literalmente. Pedro chegou diante de Jesus e se curvou com o rosto nos pés de Jesus. Mas isto foi com medo do que ele viu. E quando ele sente este medo, é porque ele lembra de que ele era um homem pecador e estava diante do Filho de Deus. Tão tal que Pedro diz: Senhor, escute, veja o que Pedro diz para Jesus: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Pedro pediu, escute, para que Jesus se afastasse dele, porque ele era pecador. O medo tomou conta do coração de Pedro. E a palavra temor ou temer aqui, ela vem justamente também do hebraico, que quer dizer fobel, que é justamente, vem de fobia. E o que é a causa da fobia? A fobia, ela provoca em nós um medo, uma preocupação exagerada contra alguma coisa.
Por exemplo, há pessoas que têm fobia do escuro. Há pessoas que não podem ficar em um lugar fechado, porque elas têm fobia, têm medo, e entra em desespero. Pedro, naquele momento, ao ver que estava diante de Jesus, e que era um homem pecador, a fobia pelo seu pecado tomou conta dele. E muitos casos acontecem de pessoas que têm alguma fobia, algum medo exagerado de alguma coisa. Elas tendem a ficar com tanta preocupação que correm desesperadas. Se uma pessoa, por exemplo, que tem fobia de ficar em um lugar fechado, se deixarmos ela dentro de uma sala fechada, quando abrimos a porta, a primeira coisa que ela vai fazer é sair dali correndo, com pressa, desesperada, para não ficar naquele lugar. Mas Jesus, conhecendo o medo de Pedro e daqueles que estavam ali, sabendo que a qualquer momento eles poderiam querer correr dali, e sabendo que Pedro não queria, na realidade, que Jesus se afastasse. Aleluia. Porque às vezes nós chegamos em certos pontos, às vezes de tanto errar, de tanto pecar, chegamos às vezes até a dizer: Senhor, não olhe para mim não, se afaste de mim, porque eu não mereço estar em tua presença. Pedro estava justamente querendo dizer isso: Senhor, eu não sou digno de estar em tua presença. Eu não mereço estar diante de ti. Eu não mereço te conhecer e de ver o Senhor operando este milagre. Pedro estava justamente dizendo: Senhor, eu não te mereço. E às vezes, por causa deste medo, desta preocupação, às vezes chegamos a dizer: Senhor, se afaste de mim, porque eu não te mereço. Mas aí Jesus, conhecendo o coração do homem, olhou para ele e disse: não temas. Sabe o que é isto? Era Jesus dizendo: Pedro, eu conheço o teu coração. Eu sei que você é pecador. Eu sei que você não merece a minha presença. Eu sei que você não merece este momento. Mas a minha graça te envolve, Pedro. Descanse o seu coração. Não tenha medo, porque quem está diante de você é aquele que perdoa pecados, é aquele que perdoa o passado, é aquele que perdoa aquilo que fizemos de errado, é aquele que tranquiliza a nossa mente e o nosso coração. É aquele que mesmo sem merecermos, Ele nos chama, nos tira do pecado, nos tira do vício, nos tira do lamaçal do pecado, nos traz para a sua casa, nos dá um banho de sangue, nos purifica e diz: agora pregue a minha palavra, agora fale do meu nome, agora diga que eu vivo, que eu reino e que eu irei voltar para buscar a minha igreja. Eu quero já estar encerrando, mas quero encerrar neste momento justamente me referindo a você que chegou aqui nesta noite, que às vezes tem até o desejo de aceitar a Jesus e fazer a vontade dele, mas às vezes com medo, com preocupação com o teu passado e com o teu presente, às vezes com medo de deixar de lado certos hábitos, vícios até. Às vezes vem logo na mente e diz: mas eu tenho esta dificuldade,
Eu não mereço Jesus porque eu sou um miserável pecador. E deixa eu te dizer uma realidade: você é um miserável pecador, assim como eu também sou. Mas eis que estamos diante de um Deus que é misericordioso, que nos alcança com a sua graça. E com o que quer dizer misericórdia e graça, deixa eu te dizer, misericórdia é o ato de Deus não nos dá aquilo que merecemos. E o que é que merecemos? A condenação eterna, a morte, o castigo. Mas a misericórdia dele é tão grande que ele diz: eu não vou te dar isso não. Eu não vou te dar a morte. Aí é quando entra a graça. E o que é graça? Favor imerecido. Aí ele diz: a minha misericórdia te livra da morte, e a minha graça te dará vida. A minha misericórdia te livra do inferno, mas a minha graça te dá o céu. A minha misericórdia te livra deste mundo, mas a minha graça te dará a vida eterna. A vida eterna. E eu quero perguntar neste momento, com a permissão do nosso dirigente: onde está a primeira vida que gostaria dessa noite de se entregar a este Senhor? Onde está aquele que tem a sede no coração e gostaria de se render a Ele? Saiba, escute, que Ele ama você. O mundo está aí torcendo para que você perca a sua vida, para que você morra e vá para o inferno. Mas o Senhor nos traz aqui nesta noite para te dizer que a rede está sendo lançada e que o nome dele está sendo anunciado, que ele te alcança nesta noite com a graça eterna dele. A misericórdia dele está sobre ti. A graça dele quer te alcançar. Aleluia. Você merecia a morte, mas ele quer te alcançar com a vida. Onde está? Venha. Venha nesta noite. Não se detenha em seu lugar. Deveria ser. Deixe de lado este medo, esta preocupação. Assim ele deixe de lado as dúvidas, as incertezas, e se renda àquele que está te chamando. Venha nesta noite, aceite a Jesus. Eu sou falho, Ele é a solução para a tua vida. Ele é aquele que tem a vida eterna para morrer. Onde está? Venha nesse momento. Onde está a primeira pessoa? Mas Ele me prometeu o céu. Convida a igreja de pé para cantarmos esse hino. Eu só quero adorar, por isso enquanto estou você canta, aqui. vá adorando a Jesus aí. E se eu não vá dando glória a Ele, vá exaltando o nome dele. Porque enquanto você adora, Ele vai operando. Enquanto você glorifica, Ele vai fazendo o mover. Mas de uma coisa em nome eu de Jesus, sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Onde está? Venha nesse momento. Eu não sei o que Ele viu. Talvez você pense justamente como diz esse hino, que não há nada em você para que Ele veja, mas o Senhor vê em você uma alma sedenta, carente, que precisa de salvação. Mesmo assim Venha Ele nesta noite, me em nome de Jesus, abraçou. Em nome de Jesus. Sou pequeno, Ele tão grande. Glória a Deus. Eu sou falho, Ele é fiel. Glória seja dada ao nome de Jesus. O que eu deveria era hoje, e amanhã pode ser morrer. tarde demais. Glória a Deus. Mas Ele me prometeu o céu.
eu só quero adorar. Por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei: Venha para Jesus, tudo venha. que eu Em nome de tenho Jesus. Ele me deu. Jesus quer salvar a tua alma. Glória a Deus. Não Oh, saia glória a daqui Jesus. sem Jesus, mas saia com Ele no seu coração. Venha em nome de Jesus. Glória a Deus. Crie em coragem. Jesus quer te salvar, quer te libertar. Eu só quero Escreveu o teu nome no livro da adorar. vida. Por isso Em estou nome de aqui. Jesus. Ou faça um E sinal se eu assim com a mão. não a gente ora adorar, por você. falta algo Glória a em mim. Eu Aleluia. jamais saberei, porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei: tudo que eu tenho Ele me deu. Glória a Deus. Aleluia. Tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Ele me deu. Glória a Deus.